Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel, aqui comigo o João, meu parceiro de mesa. Nós vamos hoje falar de um assunto bastante interessante com um parceiro nosso. Antes disso, eu faço aqui os serviços. Esse projeto é patrocinado pela Mútua Santa Catarina. Então você que não conhece, convido a acessar o site www.mutua.com.br e observar ali, conferir quais são os benefícios de ser um mutuário. Também já peço para fazer inscrição no canal, aperta o botão de se inscrever, marca o sininho para receber notificações. A gente vai começar a publicar uma série de conteúdos aí no canal e você, marcando o sininho, vai receber sempre esse aviso. Também segue a AGES lá no nosso perfil do Instagram, a AGES Oficial, onde a gente publica todas as ações da AGES, em vários conselhos que a entidade participa, os convites para eventos e tudo mais. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, João. Uma satisfação estar aqui com vocês da AGES. E eu já vou direto ao ponto sempre quando a gente começa o nosso podcast. Quem é o Gustavo Camacho? Eu trabalho como advogado nas horas vagas, praticamente, né? E a gente está sempre envolvido aí com demandas, com atividades. Trabalhei bastante tempo, a gente trabalha em parceria ali com o pessoal da CCA, Associação Catarinense de Construtores, participou da criação da entidade. O Miguel também participa lá como diretor, isso é muito, muito bacana. E estou agora como presidente da Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. E a gente teve bastante trabalho nesse primeiro ano na gestão da entidade. Pois é, eu te conheci lá na CCA, né? Acho que eu ouvia falar bastante do teu nome por conta dessa tua participação, né, na parte jurídica, nesse apoio jurídico ali à entidade. Mas a gente tinha uma trajetória com a CCA, né, junto à CCA e à AGES, a gente até vai explicar isso em algum momento, aqui vai ser um dos temas, né? E o que marcou, acho que a aproximação do contato foi quando a gente teve aquele evento que a CCA promoveu, né? E, com relação ao café com os parlamentares e tudo mais, a gente discutiu a questão do TBI, e aí dali a gente começou a se aproximar um pouco mais em termos de trocar ideia, porque a gente compartilhou um tema, né? A gente falou de TBI, tu falou sobre uma parte, eu falei sobre outra, enfim. E dali surgiu, né? Eu fiquei sabendo que tu estavas envolvido nessa parte de condomínios, né? E aí surge a Asdesk, a gente depois evolui no final do ano até para uma parceria Asdesk e AGES, que está dando muito sucesso, né? E tem produzido aí bons conteúdos. Mas conta pra gente assim, um pouco mais, né? Qual é o teu envolvimento com a entidade, como isso começou, qual é o propósito dela? Para nós, né, é bastante claro o efeito que isso já está gerando, né, com relação à parte de valorização profissional da engenharia. Mas assim, para deixar registrado e como uma fonte de consulta, né, o que a entidade tem buscado desenvolver, como é que vocês estão conduzindo isso hoje? A entidade, Miguel e João, ela nasceu em 2016. O nosso fundador foi o Edgar Francis. Até no dia 18 de agosto nós fizemos um super evento em Itajaí, foi o aniversário de 6 anos da entidade, o Edgar foi homenageado, então foi um evento super bacana. O objetivo inicial nasceu em Florianópolis. O objetivo inicial era basicamente a valorização da profissão, evitar a corrupção dentro dessa profissão, porque afinal de contas é um ambiente também político, e aí tem muitos interesses que transitam por ali. E eu passei a me envolver com a entidade a partir de 2018. Assumi no primeiro momento como diretor adjunto jurídico na entidade, fui entendendo como ela funcionava. Aí depois, na última gestão, eu estive como diretor jurídico, daí como titular, e entendi que eu conseguiria auxiliar um pouquinho mais a entidade, assumindo a presidência e tornando a entidade de fato estadual, porque ela só era estadual no nome, mas ela atendia basicamente a cidade de Florianópolis. Nós tínhamos um núcleo que foi criado aqui na cidade de Joinville, mas que não atuava de maneira tão intensa assim como poderia. E aí eu assumi a presidência no final do ano passado, em novembro do ano passado, e desde então a gente criou vários núcleos em Chapecó, núcleo em Criciúma, núcleo em Itajaí, núcleo em Itapema, nós temos núcleo em Rio do Sul, que também teve um evento grande, super bacana, falando também de engenharia. Nós fizemos um núcleo aqui em Joinville, tivemos um núcleo em Itajaí, acabou de ser criado um núcleo em Navegantes, outro núcleo em Brusque. Então perceba, a gente vai capilarizando a entidade com as diretorias para poder falar de demandas endêmicas de cada uma das regiões.
E a gente caminha muito em paralelo com a engenharia, porque condomínio não é a estrutura física da edificação. O condomínio são as pessoas. Só que a estrutura física da edificação ela precisa ser projetada, ela precisa ser mantida, precisa ser reparada. E a engenharia sempre tem esse intercâmbio muito forte com os síndicos, com os gestores condominiais. Porque se você não tiver profissionais capacitados, profissionais especializados, não se consegue fazer uma manutenção adequada. Inclusive os eventos que a entidade vem promovendo são sempre nesse sentido, trazendo engenheiros para poder tratar de questões envolvendo manutenções, patologias construtivas, manuais, no momento da entrega do empreendimento para o síndico que vai receber o empreendimento novo, mas ele precisa manter essa edificação. Então, é sempre nesse sentido que nós estamos promovendo os eventos pela entidade. É engraçado, né? Porque a gente percebe um movimento no mercado. Para quem está construindo começa a perceber, né, que desde das revisões das normas, né, principalmente as normas vinculadas a desempenho, condomínio, as edificações em si, a gente nota que tem uma mudança de postura do consumidor. Até pouco tempo atrás o cara comprava um apartamento e, poxa, ele não entendia. Tudo era 5 anos. Tudo era 5 anos, mas ele não entendia, né, que aquilo ali tinha uma demanda, né, uma certa atividade de gerenciamento. E isso passa pela engenharia. Então isso chama atenção porque nos afeta, sendo na posição de engenheiros ou na posição de investidores, porque, vamos lá, a gente projeta um empreendimento. A gente entrega esse empreendimento. Isso agora tem um compromisso. Esse compromisso são os compradores. Mas essa própria transição ela é difícil, porque o nosso próprio mercado falhava em alguns aspectos, porque não tinha aquele hábito, né? E aí, quando surge essa relação com as 10, que a gente tem o contato com esse profissional, né, que é o síndico profissional, e começa a perceber quais são as demandas dele e a oportunidade que está vinculada a isso, né? Não só a oportunidade de valorização da engenharia, mas há um mercado nisso também, né? E não só a questão do mercado, mas a importância de preservação do próprio valor patrimonial dos investimentos. Como é que tu chegou nisso? Assim? Obviamente, né, tu já explicou com relação às 10, essa relação, né? Mas na tua trajetória de formação, tu sempre imaginou seguir nesse mercado ou ele surgiu assim? Como é que... Porque pegou o hype, digamos assim, né? Mas como é que ele nasceu? Como é que ele bateu? Porque isso chama atenção, né? Pegou um ponto aí bem importante que eu vejo que só vai crescer daqui para frente. Porque está afetando a construção, tá? A gente está começando a olhar, opa, não é simplesmente tá aqui a chave, calma lá. O manual do proprietário tá pegando, né? Aquela coisa toda. Então explica um pouquinho para nós aí como é que foi essa... Quando você vai para a faculdade, Miguel, João, a gente vai meio oba-oba, né? Meio na onda. Você tem que decidir no momento que você não tem condições de decidir. Tem gente que acerta, que dá sorte de acertar, tem gente que não acerta. E aí depois faz outra faculdade, faz a faculdade ou não opera, não atua no seu nicho de atividade. Eu acabei indo por esse caminho. A minha ideia inicial, quando eu estava no segundo ano do colégio, seria fazer educação física. Nada a ver, nada a ver com o direito. Mas aí eu comecei a analisar, poxa vida, ainda é muito incipiente esse ramo, eu só vou porque eu gosto de fazer atividade física, então acho que não é o caminho. Vamos fazer um negócio aí que talvez dê certo, depois para fazer concurso, Ministério Público e tal. Fiz direito, a faculdade não vou ter uma história triste para contar com muita gente, que foi difícil, não foi difícil, eu aproveitei bastante a faculdade, o esporte me ajudou bastante também porque eu ganhei bolsa durante a faculdade, e aí depois, quando eu me formei, aí sim, aí tem história triste. Para onde eu vou, né? Aí tem história difícil, porque você passa por um processo de maturação, você tem que... quando é muito fácil as coisas a gente acaba não dando valor, então quando tem uma certa dificuldade aí sim a gente consegue extrair o que a gente tem de melhor, e foi o que de fato aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar dentro de um escritório generalista e atuei muito dentro da área da construção civil, então ia para as assembleias de condomínio, só tomar uma pancada lá, né? Porque eu ia entregar os empreendimentos, ia falar um pouquinho de norma técnica, desempenho, etc. E os condôminos bravos, às vezes, porque tinha patologia, porque tinha atraso de entrega. E eu comecei a olhar isso com um olhar um pouquinho diferente. Poxa, mas tem algo mais aqui. Não é só patologia, não é só briga de vizinho, não é só cobrança de devedor. Tem um negócio diferente aqui pra gente fazer. Tem um mercado interessante. Tem pessoas. E
Aí eu comecei a entender o mercado em âmbito nacional. Em São Paulo já tinha um movimento um pouquinho já destacado, com alguns players interessantes. Eu comecei a entender como essas pessoas funcionavam dentro do mercado. E a gente foi criando. Então, fui me aproximando dos eventos, fui entendendo o mercado, como existia. Só que ainda era um mercado muito nichado. Era só isso, como se não tivesse mais nada do mundo. Não tinha construção civil, não tinha depois as manutenções para se fazer, não tinha arquitetura, não tinha os corretores de imóveis, cada um dentro do seu nicho específico, como se fosse uma bolha. Então, o nosso trabalho é conseguir alinhar. O mercado é um só. São várias etapas, é uma linha de produção do mercado. Esse é o que eu acabo enxergando dentro dessa perspectiva. Sim. A gente tem que conceber o empreendimento. Aí entra o arquiteto, entra o próprio corretor de imóveis lá na etapa inicial, concebendo o empreendimento. Depois faz o estudo de viabilidade. O construtor entende que é adequado, passa para o arquiteto, projetos executivos legais, vai até a prefeitura. Então, perceba, a cadeia já começa lá atrás. E o que demonstra um IDH elevado para as cidades é o índice de verticalização. Quanto mais verticalizadas as cidades, mais nós temos evolução dentro de um ambiente já antropizado, urbano. E as pessoas cada vez mais elas vão procurar isso. A nossa região ela é cada vez mais procurada por pessoas, porque você faz uma linha do tempo. Nos anos 50, 40, 60, as pessoas migravam para o ambiente antropizado, que era São Paulo, era o Rio de Janeiro, era Minas Gerais. Hoje mudou. Todo mundo vem para cá, vem para Santa Catarina. E a gente percebe que as cidades cada vez mais vão se verticalizando com empreendimentos em volumes imensos. Você pega aí, há 10 anos atrás, os empreendimentos grandes eram com 50, 60 unidades. Hoje não. Hoje você tem empreendimentos de médio padrão, alto padrão, até em volumes elevados. 300 unidades, 400 unidades. Antes, quem construía em grande número de unidades eram empreendimentos populares. Hoje não. Hoje a gente tem uma modificação. Os home clubs, né? Os home clubs, né? Olha o tamanho da responsabilidade que os síndicos têm de regular a vida de pelo menos 30% da população do país, 30% da população do estado, 30% da população da cidade. Joinville é um pouquinho menos, mas vai chegar lá. Vai ultrapassar essa marca. Você pega Florianópolis, a gente tem aí mais de 30%. Balneário Camboriú nem se fala. Mais de 50%, 60% das pessoas que residem lá residem em condomínios edilícios. Então, a gente tem uma grande responsabilidade. Não é uma responsabilidade que o político em si, o indivíduo que é um prefeito, é um legislador, é um governador tem. O síndico ele tem uma oportunidade de trabalhar dentro da menor célula da sociedade, que são as casas das pessoas, é o lar das pessoas. E aí, se eu tenho um síndico ruim do ponto de vista ético da palavra mesmo, ou até mesmo de gestão, eu prejudico a vida de várias pessoas. Sim. Prejudico a sociedade, porque aí vai lá o João, tem um síndico ruim no seu empreendimento, ele fica irritado, ele vai para casa bravo com alguma coisa que não aconteceu como deveria, e é pior com a sua esposa, é pior com seus filhos, e daí você é pior no ambiente de trabalho, aí você é pior com seus amigos lá no boteco tomando uma cerveja. Então você consegue piorar a sociedade, mas você consegue melhorar também. De maneira mimética, por espelho, né? E até aproveitando esse gancho, você falou muito da verticalização, do aumento dos números de condomínio, a gente chegar em 30% em Joinville, né? Numa média nacional, vamos falar assim. Antigamente o síndico era um morador do edifício, era normal, o morador do edifício se candidatava, ele virava o síndico, mas hoje a gente tem um movimento já de alguns anos que empresas têm feito esse trabalho, síndico profissional. Até participei de um evento de vocês recente e você falou, para associar as desk, você tem que ter comprovado já ter sido síndico em algum momento e tal, mas a gente vê esse caminho hoje da profissionalização. Você vê que é um caminho sem volta para todos os condomínios, até para a gente chegar na excelência de uma gestão, no aproveitamento melhor das oportunidades que os condomínios podem ter perante a fornecedores. Às vezes você tem um síndico que consegue fazer uma negociação conjunta, até com a própria associação, não só ele, né? Mas fazer uma negociação conjunta e beneficiar vários condomínios com bom preço, com uma boa qualidade. Como que você enxerga essa questão da profissionalização? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ainda que seja um síndico orgânico, morador, ele precisa estar profissionalizado. O mercado hoje não tem mais margem para amadorismo. Isso já aconteceu lá atrás, onde o síndico ele era meramente um operacional. Ele era o zelador, ele recebia carta, cobrava os devedores batendo na porta porque não tinha CNPJ do condomínio, não tinha conta bancária, ele trocava lâmpada, limpava a piscina.
Esse era o síndico lá de 64, quando a Lei 4591 ela foi elaborada. Era o cara que estava aposentado, estava em casa, tinha tempo, ele tinha tempo, né? Isso é uma figura bem comum, né? A gente encontrava. O senhorzinho, a senhorinha aposentada, você é síndico? Então tá tudo certo. Mas sim, não é mais tudo certo, porque não é o tempo, é a eficiência e as experiências que você gera. E aí a gente tem um universo imenso de oportunidades, porque boas experiências servem tanto para os condôminos quanto para as construtoras, porque a construtora lá numa assembleia de instalação, ela não vai querer entregar um empreendimento que ela se esmerou, que as pessoas... Hoje o mercado das experiências, né? O ZMOT, Zero Moment of the Truth, o momento zero da verdade dentro do marketing. Sim. É esse, quando a pessoa recebe o empreendimento, recebe as chaves da sua unidade, ela vai morar. E aí se ela vai morar e o síndico não tem experiência nenhuma, o que vai acontecer naquele empreendimento? Não vai ter carrinho de mudança, vai encostar 15 caminhões de mudança no mesmo dia para fazer uma mudança de maneira desorganizada, vai estragar o elevador, vai lotar o empreendimento com prestadores de serviço. Então as experiências vão ser ruins e automaticamente a gente vai ter problemas também para poder comercializar outras unidades daquela mesma construtora, daquele mesmo incorporador. Então é importante que o síndico tenha experiência tanto para receber quanto para manter. Talvez a recepção de um empreendimento seja muito mais difícil até do que mantê-lo posteriormente. Com certeza. Porque tem as manutenções que são previstas no manual, o síndico recebe um empreendimento sem nada, sem nenhum processo organizacional, gerencial implementado. Depois, quando você recebe numa segunda, numa terceira gestão, ainda que incipientes, os processos estão ali, você consegue aprimorá-los. Então você já tem uma base. Agora, quando recebe pela primeira vez, não tem. Não sabe como as pessoas vão se comportar, quem são aquelas pessoas que moram naquele empreendimento. Então, só voltando para o teu questionamento, João, não tem mais espaço para síndico que não seja, de fato, um síndico profissional. O profissional não é aquele que mora fora do seu condomínio. O profissional é aquele que estudou, se dedicou, que tem uma rede de relacionamento, tem networking com prestadores de serviço, porque a gente tem que ter uma pirâmide gerencial, direção, gestão e operação. O síndico, ele não pode executar essas funções de maneira imediata. Estourou um cano. Ele não vai lá quebrar a parede para poder procurar o cano que está rachado. Ele tem que ter um bom encanador, um bom prestador de serviço, e ele tem que ter confiança nessa pessoa. Porque aconteceu lá de madrugada, ele vai ligar. Não, o cara vai vir e vai reparar ali o problema. Então, até 2 anos atrás, nós não tínhamos nada do universo condominial a não ser cursinhos de 16, de 32 horas dizendo, olha, você agora é um síndico profissional, tá aqui o seu certificado. Mas isso é muito incipiente, não é suficiente. Não é, né? Porque é uma estrutura complexa que tu está recebendo. Exato. Né? É difícil de manter, né? E de fato precisa não ter... Não tem faculdade para isso. Exatamente. Agora, de 2 anos para cá, a gente começou um movimento muito interessante, porque agora nós temos pós-graduação em engenharia condominial, no IBEC. Bacana. Bem interessante. Nós temos pós-graduação em gestão de condomínios, em diversas universidades. Nós temos pós-graduação em direito condominial. Nós percebemos já uma segunda geração de síndicos. Os filhos de alguns síndicos que entenderam que ser síndico é um business. Que você tem 3 fases. O síndico eleito, que é aquele que desceu de uma assembleia de condomínio e voltou para casa. Esposa, estou síndico. Como? O que você fez essa vida? É isso que acaba acontecendo. Então, a pessoa ela despertou para alguma coisa, algum propósito, porque se você vai por dinheiro, esquece, não é o caminho. Uma coisa que me chama a atenção, né, eu começo a observar, isso é a percepção minha, não sei se isso ainda tu até pode validar, né? Mas vamos lá, incorporação. Incorporação até pouco tempo era basicamente pro forma, né? Tem que incorporar para vender. Só que quando tu pega a lei da incorporação e tu começa a observar ali, existem vários elementos que já fazem parte e influenciam o planejamento dessa operação, de como ele vai funcionar, né? E onde eu quero chegar com isso? O que eu noto? Eu estou no mercado sempre consultando porque a gente tem que buscar essa referência para lançar novos produtos. E uma das coisas que eu percebo assim, que tem chamado a atenção e tem batido como um ponto de discussão entre comprar ou não comprar um empreendimento é a operação desse condomínio. Sim. Condomínio caro, um condomínio barato. Por que ele é caro? Porque ele é barato. Quando ele é caro e é justificado nos elementos que ele oferece, tudo bem, mas às vezes ele é caro porque ele foi mal planejado, mal gerido, ou porque tem uma série... A gente percebe, né? Tem empreendimentos lançados em determinada região da cidade que tem um valor agregado extremamente alto e do lado um prédio com 20 anos, 15 anos, que é uma planta interessante também, é um empreendimento bacana, muito bem posicionado,
completamente desvalorizado. E tu vai atrás e tu percebe, pô, tem uma série de contas a serem vencidas, né? Eu entendo que o papel do condomínio, da gestão do condomínio, o papel do síndico, ele está avançando, inclusive para dentro da incorporadora, Sim. como um elemento de destaque agora para mim. Incorporador, preciso pensar. Olha, eu tenho que ouvir o que o mercado quer. Não é só pitch de venda. Eu tenho que começar a pensar em absorver esses possíveis compradores para começar a fazer essa transição, porque não dá para da noite para o dia entregar, porque a manutenção é muito demorada. E eu também fico pensando, talvez tu receba bastante isso, e até é papel, né, do que tem acontecido aí nas nossas discussões, muitos problemas que surgem que não necessariamente são problemas, mas da incorporadora ou da construtora, mas é porque, olha, vocês não fizeram aquilo que tinha que ser feito, né? E aí gera um impasse, né? Porque, pô, mas ninguém nunca me disse isso, como é que é? Pô, vocês estão evadindo da responsabilidade de vocês, né? E fica uma situação difícil de lidar, né? E muitas vezes até ultrapassa o limite da conversa e acaba indo para a justiça. Acaba indo para o judiciário de maneira desnecessária. Desnecessária, exatamente. Tudo é informação. Tudo é informação. Quando Sim. você falou ali de projetar o empreendimento, você pega empreendimentos com 30 anos atrás. Hoje a moda o que é? Home clubs. Acho que nem tanto, até perdeu um pouquinho essa moda do home club, mas até 2, 3 anos atrás tudo era home club. Você vai morar no home club com tudo. Tá bom. Aí Sim. você olha os empreendimentos de 30, 40 anos atrás, eles já eram home clubs. Sim. Vários já eram. Aí você pega lá o empreendimento, uma sala de ginástica, o que aconteceu? Virou a sala do zelador, para ele comer. Aí você pega... Virou depósito. Aí você pega a sauna, tá desativada, virou um bicicletário do condomínio. Virou quase tudo sala de jogos, né? Jogos tudo aqui dentro. Exato, acaba não funcionando. A gente tem que entender aquilo que foi bem aceito, funcionou bem Sim. no mercado e aquilo que não funcionou bem no mercado para poder projetar os empreendimentos. Porque quando fica caro demais, o que o síndico vai fazer e os condomínios vão acabar fazendo? Desativa. Desativa para não gerar mais custo. É o que vai acabar acontecendo. Porque o objetivo das pessoas, infelizmente... eu digo sempre que a taxa de condomínio é uma taxa de conforto. Se eu quero uma cama king size, beleza, vou pagar mais caro por uma cama king size, vou ter roupa de cama que vai custar o triplo de uma cama padrão, mas tudo bem, foi uma opção minha. Sim. Agora, num condomínio, isso não se enxerga. Os condôminos, infelizmente, acabam cobrando uma cama king size, mas querem pagar por uma cama padrão, um box padrão, com os mesmos custos. São despesas diferentes. Então a gente tem que tentar harmonizar essas demandas que existem com a realidade. O condomínio, infelizmente, é igual nós. Nós não queremos pagar tributo. Quanto menos tributo, melhor. As consultorias tributárias aí enchem os bolsos conseguindo reduzir a carga tributária com planejamento tributário. Da mesma forma, o condômino ele entende que a taxa de condomínio é mais um tributo a ser pago. Ele não se entende como proprietário da área comum. Na verdade, a gente tem 3 tipos de área no condomínio edilício: a área privativa, a área comum e a área total, que é a somatória das outras 2 demais. O condômino ele só enxerga a primeira, a área privativa. O restante é tributo, é imposto. Custo, né? Ele é custo. consumidor em relação ao condomínio. Sim. Então, quanto maior for a taxa de condomínio, menos valorizado o empreendimento vai ser no mercado. E esse é um despertar que o incorporador vem tendo hoje. Que ele vem entendendo, peraí, por que eu vou ter um volume maior de unidades hoje? Porque há 15, 20 anos atrás você construía mais números de alvará de construção de edificação predial multifamiliar eram expedidos. No entanto, você tinha empreendimentos menores, menor volume de unidades. Hoje você tem menos alvarás de construção expedidos aqui, especialmente em Joinville, só que em volumes muito maior, e todos são home clubs, basicamente, todos têm piscina, todos têm quadra de esportes, todos têm sauna, outros equipamentos, só que você consegue ratear num volume maior de pessoas, aí acaba ficando barato, você consegue aí cotas de condomínio razoáveis de R$200, R$215, e as pessoas acabam aceitando pagar. Sim. Legal. Uma coisa que me chama a atenção, e aí até aproveito, né, para tocar nesse assunto, eu falei dessa questão da preocupação, né? Como é que tu tem visto no teu dia a dia essas mudanças de uso? Porque a gente está passando por um momento, né, de mudança social. Você compra um apartamento, você está adquirindo uma propriedade. Mas a gente tem, por exemplo, um Airbnb da vida, para citar, que é uma cessão de posse facilitada.
isso esbarra em muitas vezes, né, vamos lá, você tem a propriedade, mas você tem uma regra para poder ceder essa propriedade, esse uso, porque você tem uma área comum, né, que coloca a tua unidade privativa entre o espaço externo que depende de outras pessoas. Como é que tu tem visto isso? Como é que o mercado tem se ajustado? Qual é a percepção, né, das pessoas que moram nesses empreendimentos? Se isso tem sido visto assim como uma oportunidade ou o pessoal tem feito bastante resistência para isso? Como é que está essa situação? Toda disrupção de mercado gera dúvidas. Sim. Gera desconforto. Né? Para aquele que tem os empreendimentos com o objetivo de locar, as pessoas eles não locam mais anual, mensal, porque perde esse dinheiro. O Airbnb é mais eficiente. Uma rentabilidade de 5 vezes superior que o Airbnb, por exemplo, ou plataformas de hospedagem similares. É isso que acaba acontecendo. Então, para essas pessoas é uma oportunidade muito grande. Só que a gente tem que ter bom senso. Tem empreendimentos que já são preparados e outros não são preparados. Airbnb, a gente não pode descaracterizar a natureza daquela edificação que é eminentemente residencial. Tem empreendimentos e empreendimentos. Empreendimentos hoje que já são concebidos com essa modalidade. Apartamentos de estúdio já mobiliados a 20, 25 metros quadrados, 10, 15 metros quadrados, com aqueles smart lockers onde vai ser deixada a chave, ou então o acesso todo remoto, virtual, com as portarias. O modelo clássico Vitacom, né, que fez muito sucesso em São Paulo e pulverizou para o Brasil. Aí você consegue, é natural, o empreendimento ele foi concebido para isso, já na própria convenção de condomínio ele já é totalmente preparado do ponto de vista jurídico para isso. Agora é diferente, você pega lá o empreendimento de 40 anos, um monte de velhinhos, senhorinhas, senhorzinhos habituados já com aquela dinâmica tradicional do locatário ter que assinar lá o termo de entrega de chaves, assinar que recebeu a convenção, o regulamento interno, todo mundo conhece, o síndico lá explica. Nesse tipo de empreendimento vai dar problema, é um empreendimento que não é preparado. Então, o direito ele sempre está atrás. Os fatos primeiro acontecem, se repetem, viram um fato jurídico e aí passam a ser regulados. Hoje a gente está nesse momento de regulamentação. E aí o assunto vem sendo levado ao STJ, o STJ já se manifestou algumas vezes, mas ele sempre vai no seguinte sentido, olha, condomínio, você tem a convenção. A convenção é um contrato multilateral, são os acordos de vontade aqui. Vocês se autorregulamentem, por favor. Basicamente isso. Porque não se decidiu ainda se a alocação por temporada é alocação ou se é atividade hoteleira, de hospedagem. Então não tem essa distinção ainda, que é o cerne da questão. Isso não foi enfrentado, não foi resolvido. Hoje se dá para o condomínio a possibilidade de colocar na sua convenção que proíbe ou não proíbe a atividade. Se estiver na convenção e para alterar uma convenção precisa de 2/3 do total dos condôminos, aquele condomínio não vai poder os condôminos não vão poder fazer a locação por aplicativo. Isso é questionável ainda, não é juridicamente seguro, mas é o que melhor a gente tem hoje para poder resguardar os interesses. Se a convenção for omissa, pode fazer. Só que perceba, a gente precisa de regulamentação, a gente precisa de segurança jurídica ainda, não chegamos a um limiar, porque é um conflito de interesses muito grande. Os investidores querem, os moradores, quem reside efetivamente nesses ambientes, eles não querem, porque a gente estranha circulando no condomínio, gente que eles não conhecem. Imagina, como eu citei, aqueles empreendimentos antigos, com aquelas senhorinhas, os senhorzinhos, estão acostumados a ter uma relação pessoal lá com o vizinho, saber que está descendo, sabe que o vizinho da porta da frente, é o Miguel, o Miguel mora na minha porta da frente, eu cruzo todo dia com o Miguel quando vou lá comprar o pão. Tem uma estabilidade, né? Aí daqui a pouco, cadê o Miguel? Tá lá o João. Aí daqui a pouco não tá mais o João, tá outra pessoa lá, no dia seguinte, o que está acontecendo aqui? Me sinto vulnerável. Mas é um caminho, eu vejo como sem volta, né? Sem volta. É disrupção. Você vê o que aconteceu com o Uber e os taxistas, né? É um caminho que vai acontecer. Fora do Brasil já é muito bem consolidado. E não dá para ir longe também aqui no Brasil. Em Santa Catarina, né? No litoral, sempre teve, né? Não era o Airbnb, mas sempre aconteceu. A locação exatamente. De 90 dias. 3 dias, 5 dias, 7 dias, sempre aconteceu. Então, eu acho que é só uma questão de tempo para que isso se acalme, se regulamente, né? Sim. Gustavo, agora falando um pouquinho da nossa parceria das Desk e a AGES. Quando surgiu a ideia de fazer essa parceria, nós enxergamos como uma oportunidade, né, como a AGES, porque o que é o nosso trabalho? Nosso trabalho hoje é valorizar a imagem do engenheiro civil perante a sociedade. E uma parceria com a Associação dos Síndicos nada mais é do que isso. Eu estou levando de uma forma descomplicada assuntos técnicos para os síndicos para que eles possam
digamos assim, se abastecer de conhecimento do que são as dificuldades que eles vão enfrentar num condomínio, a quem eles têm que recorrer. Nós comentamos antes da gravação aqui da Karine, que fez uma palestra com vocês falando sobre a passagem de bastão da consultora para o condomínio. Então, e sempre de uma maneira, não digo técnica, né? Porque a parte técnica fica ao dia a dia da engenharia, mas de uma maneira que a gente consiga transmitir esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então, essa foi a intenção da AGS quando topou essa parceria, é levar essa palavra, digamos assim, valorizando a nossa profissão. Como que vocês, do outro lado, enxergam essa parceria? Como tem sido o feedback dos síndicos na participação desses eventos? Essa parceria, João, ela é fundamental. Os síndicos têm gostado muito dessa nossa atividade em conjunto com a AGS, porque é conteúdo de qualidade levado para todo o mercado condominial. Os síndicos que estão presentes, o pessoal sempre pede o material no dia da Karine. O material da Karine, manda o checklist para mim. Todo mundo queria aquele material, porque as pessoas se veem naquela situação e se recordam de momentos em que essa informação não estava disponível. Você não acha esse tipo de coisa no Google. Você acha muita porcaria no Google, na verdade. Mas informação certificada você não acha. Então, as pessoas têm gostado bastante, têm solicitado muito. Isso tem feito a diferença, porque se recordam efetivamente daqueles momentos em que precisaram e não tinham essa informação disponível. E agora tem informação de qualidade, informação com profissionais, com uma entidade reconhecida. Isso é bastante bacana, né? E esse é o nosso objetivo, né? De se unir a outras entidades, porque a gente entende que perguntar entre engenheiros, né? A mesma coisa entre advogados, né? Qual é o valor da sua profissão? Nós entendemos, a gente se comunica internamente e tem, né, esse apreço pelo exercício da profissão, mas eu preciso levar esses elementos de valorização para quem de fato utiliza, né? Então a gente percebe que os síndicos, no seu papel ali de condução de um condomínio, precisam de uma série de profissionais, né? E no que compete à engenharia, a gente está buscando entregar esse conteúdo para que eles tenham uma mínima referência, né? Olha, esses são os caminhos, esses são os profissionais. Você oportuniza, né? Você oportuniza sim. que aquela pessoa tome contato, tome consciência. Exatamente. Porque até então ela não sabe que existe muitas das vezes. Eu tenho que fazer uma obra num condomínio. Beleza, manda o RT aí. Opa, calma, não é só isso. Tem que ter um plano de reforma. Sim. Então eu preciso receber uma área comum, como a Karine comentou lá na oportunidade do evento. Tá, mas não é só entregar, não é só chegar a olhar se está tudo certo. Eu tenho todo um ritual a ser cumprido. Mas, logicamente, você entrega o conteúdo. Aí tem duas formas. Tem aquele ignorante, no bom sentido, que de fato não sabia, toma contato e passa, com a luz do conhecimento, a se adequar àquela realidade. Tem aquele que vai continuar ignorando porque ele não quer saber. Aí é muito complicado. Mas isso é pouca gente. É o mínimo, né? É o menor, né? Gustavo, nós estamos desenvolvendo uma biblioteca, né? Esse é o propósito aqui. Um dos propósitos é que a cada episódio a gente peça para o convidado uma indicação de leitura para que o nosso espectador tenha aí uma relação de livros, né? Para que ele possa buscar mais conhecimento. Não ia ser diferente contigo, eu gostaria de saber, né, a tua sugestão de leitura. Tenho duas sugestões. Opa! Um livro que eu gosto bastante, e é meu livro de cabeceira, que é um livro clássico, já antigo, filosófico, que é de Epíteto, é A Arte de Viver. Então é um livro fininho também, bem tranquilo de ser lido, mas que traz algumas reflexões importantes para nós. É um livro histórico. E um outro que é mais moderno, mas também uma leitura bem fácil, parece até um conto infantil, um conto de fadas, mas é muito profundo, é O Cavaleiro Preso na Armadura. Isso aí você acha fácil em qualquer livraria, até no Google, para ler no Kindle, na Amazon, para comprar. E é um livro também fininho, mas com uma profundidade bem interessante. Bacana, Gustavo. A gente, já encaminhando para o fim da entrevista, a gente agradece muito a tua presença. Também é uma oportunidade da gente reforçar a parceria da AGS com as Desk. Estamos sempre à disposição. Esse encontro com os síndicos da nossa parte vai continuar já em próximos anos, né? A gente já tem um calendário até o final do ano, mas para os próximos anos estamos à disposição. E ficamos muito honrados com a tua presença aqui, engrandecendo o debate com os nossos espectadores. Eu que agradeço, João, essa parceria toda de vocês com a entidade, com as Desk, também pelo convite. Sempre uma satisfação estar com vocês. E esses nossos eventos do Encontro com o Síndico é excelente, o feedback tem sido maravilhoso. Então, com certeza, continuaremos sim fazendo e expandindo essa atividade até, quem sabe, para outras cidades. Legal. Ótimo, perfeito. Te agradeço também a presença e conte conosco certamente. Aproveito e peço para você que chegou até aqui para se inscrever no canal,
clica no sininho para receber notificação, segue a Jesse também no Instagram, no @JesseOficial. Lá você inclusive vai receber ali vídeos, né, desse encontro que a gente fez, da apresentação da Carina. Agradecemos também a Mútua, né? Convido a conhecer o site da Mútua. Esse projeto é patrocinado pela Mútua Santa Catarina. Entra lá no site www.mutua.com.br e confere os benefícios de ser um mutuário. Até mais. Até mais.